Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, você que está aqui com a gente neste domingo tratando o agro como o agro merece. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. O BNDES aprova 950 milhões de reais para uma usina de etanol de milho em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A previsão é que a usina entre em operação já no próximo ano. No sudoeste baiano, aumenta a preocupação com furtos de gado. Produtores denunciam casos em Potiraguá, Itarantim e cidades vizinhas. E atenção para a safra. A produção de grãos na Bahia deve cair 4,7% em 2026, depois do recorde de 2025. Soja e algodão devem puxar a queda. Aqui no estúdio, o acordo entre Mercosul e União Europeia. O que pode mudar para o agro na Bahia e em Sergipe? A gente conversa com o economista Bruno Mota. Em Sergipe, o seguro rural bate recorde com o avanço da pecuária em 2025. A arrecadação passou de 2 bilhões de reais, alta de mais de 90%. Tudo isso e muito mais agora no seu Agroband Bahia. Fica aqui com a gente. O BNDES aprovou um financiamento de 950 milhões de reais para a implantação de uma usina de etanol de milho em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A unidade será a primeira da empresa no estado e a previsão é que entre em operação no próximo ano. O oeste da Bahia, conhecido pela força do agronegócio, acaba de receber um investimento histórico. O BNDES aprovou um financiamento de 950 milhões de reais para a Impasa Agroindustrial, destinado à construção de uma nova usina de etanol de milho em Luiz Eduardo Magalhães. A expectativa é de que a unidade processe até 1 milhão de toneladas de milho por ano, fortalecendo assim a integração entre a produção agrícola e as empresas de biocombustíveis aqui no oeste da Bahia. É quase 1 bilhão de reais em investimentos que vão gerar emprego, renda. Só em relação ao número de empregos, né, para a gente ter uma ideia, a gente está falando de 300 empregos diretos na execução da obra, durante a construção da obra, e mais de 3 mil empregos indiretos, né, ou seja, fornecedores que serão contratados. Essa é a 6ª biorefinaria da Impasa no Brasil e a primeira no estado da Bahia, consolidando a região como um polo estratégico do setor agroenergético. Quando estiver em plena operação, a planta terá capacidade para produzir cerca de 498 milhões de litros de etanol por ano. Além disso, serão gerados quase 249 mil toneladas de DDGs, subproduto usado na nutrição animal, 24,8 mil toneladas de óleo vegetal e 185 gigawatts-hora de energia elétrica, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. O projeto da Impasa, por exemplo, ele gerará uma redução de 366 mil toneladas de CO2 por ano. A Impasa destaca que esta é a primeira captação da empresa junto ao BNDES, reforçando a estratégia de expansão no Brasil e a aposta no Nordeste como nova fronteira do etanol de milho. O avanço da pecuária em Sergipe em 2025 impulsionou uma alta histórica no mercado de seguros rurais do estado. Isso com o crescimento da produção de leite, ampliação do rebanho bovino e mais investimento no campo. A arrecadação do setor segurador passou de 2 bilhões de reais, uma alta de mais de 90% em relação ao ano anterior. O desempenho da pecuária sergipana em 2025 consolidou o estado como um dos polos de maior expansão no Nordeste e elevou o mercado segurador local
a um patamar inédito. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, a arrecadação do setor chegou a 2,5 bilhões, um crescimento de 90,3% em relação ao período anterior, acompanhando a escalada de produção de leite e a ampliação do rebanho bovino. O ambiente favorável tem reflexo direto no mercado segurador. Quando a gente fala de seguro, a gente também está falando de crédito. O pecuário, ele tem que ter não só o crédito para investir no seu negócio, mas também o seguro. E o seguro pecuário, ele também é uma força maior para você conseguir um crédito para esse seu projeto, que sempre acontece anualmente. Se a gente for falar do crescimento dentro do estado de Sergipe, nós temos, dentro dos 20 maiores estados, a maior produção de leite e de rebanho bovino. Isso é uma excelente informação para o nosso estado de Sergipe, inclusive de reconhecimento, onde envolve 3 interiores, Poço Redondo, Canidé e Porto da Folha, englobado dentro desses 20 maiores. Então veja que reconhecimento incrível para o estado de Sergipe. E lógico que nesse processo vai entrar sim o seguro pecuário, porque quando você trabalha com crédito e com segurança dentro deste segmento, você realmente consegue dar um excelente resultado, como a gente tem dado no estado de Sergipe. Veja agora outras notícias que foram destaque esta semana no Mundo do Agro. A ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de 13 quilômetros da BA 458, principal via de acesso à Vila Panambi, no oeste da Bahia, trecho considerado fundamental para o escoamento da produção local, foi assinada durante evento com o governador do estado. A obra será custeada com recursos do Programa de Desenvolvimento da Agropecuária da Bahia, o Prodeagro, em parceria com a AIBA. Nós arquitetamos aqui uma ação de mais pavimentação asfáltica, mas tem uma que foi uma das motivações centrais, que é junto com a AIBA, autorizada a ordem de serviço para que a partir de março, final de março, 13 quilômetros seja asfaltado para facilitar, dar boas condições de escoamento, escoar a produção. Além da estrada, a cerimônia também marcou uma nova etapa para a educação em Vila Panambi, comunidade a mais de 150 quilômetros da sede de Formosa do Rio Preto. O governador Jerônimo Rodrigues assinou o termo de implantação da Escola Cooperativa Chapadão, que passa a ser administrada com recursos do governo do estado. Eu me recordo aqui, estivemos juntos com a AIBA e com a ABAPA no final de dezembro, onde a AIBA apresentou 4 pautas para o ano de 26. Uma delas era esse convênio com essa escola, porque a AIBA compreende a importância do papel da educação para a economia, para a renda. Portanto, quero aqui agradecer a parceria com a AIBA. No evento, a presidente da ABAPA, Alessandra Zanotto, acompanhou o ato ao lado da AIBA e destacou a importância da parceria entre as entidades e o poder público. É uma grande alegria para a ABAPA estar em mais uma ação da AIBA mais perto do produtor, aqui hoje na Vila Panambi, uma vila de produtores rurais, uma vila que carece ainda de muita ajuda, de muitos investimentos. Estar aqui presenciando essa ação do governo do estado, não só concretizando a inauguração oficial dessa escola, mas trazendo tantos outros benefícios para a população, para a comunidade, que vai ter um impacto diretamente em todos os produtores aqui da região, é uma grande alegria. Eu quero parabenizar a AIBA por mais uma ação e, claro, agradecer ao governo do estado por esse dia aqui de hoje. O presidente da AIBA, Moisés Schmidt, lembrou que o tema também foi debatido no primeiro encontro no programa AIBA Mais Perto do Produtor, em agosto do ano passado. Trazendo uma devolutiva da AIBA mais perto do produtor, para nós é motivo de muito orgulho. É para isso que a AIBA está aqui presente, para realmente atender a essa demanda do produtor rural e trabalhar em conjunto nessa interlocução com os governos municipais, com os governos estaduais e com o governo federal. Com essa unidade, com esse espírito de associativismo e com o cooperativismo empenhado em todos os produtores aqui e toda a sociedade, eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito mais. No próximo bloco, a gente fala do acordo entre Mercosul e a União Europeia e o que ele pode significar para o agro brasileiro, com oportunidades, exigências e impactos para quem produz aqui na Bahia e em Sergipe. A gente volta já. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal.
FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta com seu Agroband aqui na tela da Band para Bahia e Sergipe. O acordo econômico entre o Mercosul e a União Europeia abre um novo cenário para o agro brasileiro, com expectativa de mais acesso ao mercado europeu, mas também exigências e debates sobre competitividade e regras sanitárias. E para entender o que muda na prática e quais os impactos podem chegar à produção aqui na Bahia e em Sergipe, a gente conversa agora com o economista Bruno Mota. Bruno, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Agroband. Eu queria já começar perguntando. 25 anos aí de negociação, esse acordo voltou, assinado no último final de semana. O que é que muda na prática para o agronegócio brasileiro? Pronto, bom dia a todos, né? Estão aqui domingo assistindo esse programa maravilhoso. Bem, o que muda progressivamente, né? O que muda é que o Brasil insere-se em um novo mercado de uma nova forma. Então isso vai fortalecer as relações com o Brasil, né, como um todo, e a Bahia se insere a partir já de exportação que ela já faz, podendo ampliar esse leque. Agora a gente vê aí produtores, sobretudo de grãos, carne, suco de laranja, já bem assim esperançosos e ansiosos, porque são os produtos que já aparentam em que mais terão benefício. Mas quais outras cadeias produtivas, quais outras culturas podem também surpreender dentro desse novo acordo? Tem as cadeias de fruta, de papel e celulose, também que vão poder se inserir, né? Claro que isso requer também a necessidade de também fazer um ajuste sanitário e também a Bahia precisar melhorar a questão logística, né? Para que isso realmente surta efeito ao longo do tempo, né? Na prática, para a Bahia, o que é que a gente sai ganhando no nosso agronegócio? Nós saímos ganhando principalmente no café, né, nas frutas, no papel, na celulose. Isso são mercados que realmente vão consolidar-se mais, né? E todos esses já são produtos que já exportam. A Europa hoje, você já tem uma exportação de 16,9%, 17% aproximadamente da exportação baiana vai direto para a Europa, que é o terceiro ou quarto maior exportador brasileiro, né? Então já há corredores, já há caminho, já há expertise nisso. A discussão, claro, é como inserir novos produtos e não ferir também os interesses desses outros parceiros. Então, assim, é preciso também pensar que a gente vai poder ter acesso também a produtos também como consumidores, né? Então, são relações que pluralizam mais a economia baiana e fortalece principalmente os grandes produtores, né? E os médios também, porque também a gente precisa também começar a inserir a agricultura familiar, né? Para poder ampliar esse leque, né? E também até que o recurso também chegue para mais mãos, né? Sem de alguma forma, diminuir para quem já faz atividade, né? Eu acho que porque a gente pode levar esse selo social junto com o nosso produto, né? Que é um outro selo que é respeitado na Europa e não é em outros mercados. Mas a Europa garante, né, a recepção positiva desse produto com selo social. Inclusive que você fala em garantia, selo social, é claro que esse acordo, a gente sabe, ele não foca apenas na questão de facilitar a importação e exportação entre os países do Mercosul e a União Europeia, mas tem ali os compromissos que precisam ser respeitados, como a questão do desmatamento, né? A União Europeia foi muito exigente em a gente preservar floresta amazônica, a Mata Atlântica, enfim. Isso representa um ponto positivo para o Brasil, já que a gente tem essa política de tentar manter a preservação, ou pode ser uma dificuldade ou um gargalo, porque ano após ano a gente acaba ainda lidando com altos índices de desmatamento em todo o país, né? A Europa vai exigir, né? Ela exige
todo o rastreamento do processo. Claro que isso vai nos ajudar no sentido de que vai aumentar a cobrança e a vigilância da sociedade para que isso não quebre. E claro, todos os produtores viram parceiros nesse processo. Não tem por que um produtor se negar, né, a se ajustar a isso, já que isso garante um mercado contínuo, né? E também assim, do ponto de vista social e ambiental, os produtores também vêm crescendo nisso, né? Cada vez mais aumenta a sensibilidade dos produtores, não mais só para produzir, mas também para preservar, porque sabe que a preservação garante, né, a continuidade da produção, garante um solo mais fértil, enfim, né, existe, na verdade, assim, é uma oportunidade educativa, né, e mais um incentivo, né, econômico e financeiro para poder a gente continuar criando espaço e podendo e tentar inserir novos elementos, né, para que a gente aumente a exportação. Quando a gente fala, fechou um acordo comercial, a primeira ideia que a gente sente, que a gente percebe vamos aumentar as nossas exportações, vai entrar mais dinheiro, a economia vai melhorar. Esse efeito na economia, ele é sentido de imediato ou é algo a longo prazo? Ele tende a ir sendo consolidado ao longo do tempo, entre 4 e 12 anos. Que parece, né, vamos dizer assim, parece muito, mas não é muito. Logo ali já chega, né? Então, assim, ele vai sendo progressivamente ampliado. Então, isso também dá tempo, porque o produtor não consegue dar resposta rápida. A resposta de produção geralmente é 6 meses, 1 ano, a depender do tipo de cultura, né? Isso também atende a essa necessidade, né, de você fazer um ajuste também no processo de produção. Então isso também vai ajudar o produtor a se planejar e certamente vai ter muita notícia, né? E vocês vão contribuir com isso, claro, para que o produtor também se oriente aos poucos, para que ele já comece a ver questão de produção, qual a capacidade que ele pode produzir, se ele precisa ampliar a área, se ele ampliar, já tem que ver a questão, né, do meio ambiente, porque realmente você não produz de um dia para a noite, né? Sem ter planejamento e sem ter quem compre. Claro. Então isso é que é uma questão chave e que realmente merece estarmos felizes, mas também atentos, né? Porque é uma relação de ganho-ganho. A previsão é que esse acordo zere, de certa forma, os déficits que nós temos. Então a balança tende a ficar equiparada, né? O que também economicamente para o país é positivo. A gente deixa de mandar menos dinheiro do que vem de lá para cá. Então isso também é positivo do ponto de vista do planejamento e desenvolvimento do país. Bruno, eu queria te agradecer. O assunto dá pano para manga. Se tivesse tempo aqui, a gente ia ficar a manhã inteira conversando sobre esse acordo. Mas 2026 está só começando. Seja sempre bem-vindo ao Agroband. Bom domingo, boa semana para você. Eu que agradeço, Lucas. Parabéns mais uma vez por trazer temas importantes, né? E que não só atendem ao hoje, mas ajudam também o produtor a pensar no amanhã, né? Porque aí não envolve só quem está à frente, mas envolve a família que vai reger isso. Envolve também a discussão no campo da agricultura familiar, que é preciso se inserir, né? Continuar assistindo no sentido de entender como é que funciona e como os grupos podem se reunir para poder realmente atender essas demandas e se fortalecer também, não só internamente, mas também exportando, né? Com certeza, é a nossa função, né? Esse espaço aqui sempre aberto para informação, para informar cada vez melhor o nosso produtor, o nosso agricultor. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Bom domingo, obrigado. Para você também. E no próximo bloco, no sudoeste baiano aumenta a preocupação com furtos de gado. Produtores denunciam casos em Potiraguá, Itarantim e cidades vizinhas. É daqui a pouquinho. Não sai daí não, o Agroband volta já. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui.
ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. O crime no campo tem preocupado quem vive da pecuária no sudoeste da Bahia. Produtores rurais denunciam aumento nos furtos de gado em municípios como Potiraguá, Itarantim e cidades vizinhas. Em muitos casos, os criminosos abatem os animais dentro das propriedades, levam a carne e deixam os restos do animal no pasto. Zona Rural de Potiraguá, médio sudoeste da Bahia. Região onde a pecuária sustenta a economia, mas que vem sendo alvo constante de criminosos. O furto de gado, que antes era pontual, tem se tornado cada vez mais frequente nas últimas semanas. Na mesma propriedade daqui, que eu estou fazendo corte d'água, agora recente levou 2 vacas, dentro de 20 dias aqui roubou 3 vezes. Então isso não é justo. Os animais são abatidos ainda dentro das fazendas e apenas a carne é levada, o que levanta a possibilidade de envolvimento com o mercado de abate clandestino. Eles matou um boi aqui na entrada ali, ó, não conseguiu carregar, ficou aí. Ali em cima matou mais um. Vocês chegam, só tomam um susto. Só tomam um susto, a ver lá o dia, o sinal onde os meleantes chegou aí. Abateu as redes e foi embora. A ação é silenciosa e bem planejada. Os criminosos costumam agir na madrugada, perto de uma rodovia como aquela ou de uma estrada vicinal, o que facilita a fuga. Aqui mesmo está a ossada de um boi morto recentemente. O gerente da fazenda encontrou o animal com um tiro na cabeça e sem a metade do corpo. Isso aqui, Dalécio, é a marca do tiro? É, a marca do tiro. Todos que eles matam depois de seco, você vê a marca do tiro. A gente chega, tá a cena do crime, né? O tiro na cabeça, eles levam só a carne, deixa a parte de cabeça, mocotó e o fato, né? Eles não levam as vísceras, deixa aí. E aí a situação é, a gente tem um procedimento onde eles saem, a gente vê o amassado onde puxa a carne, e o procedimento a gente age o quê? Avisando a polícia, fazendo o boletim de ocorrência. Só que tá demais, no momento tá demais, né? Na fazenda onde Idalécio é gerente, o medo fez mudar até a rotina. Esse pasto aqui a gente não tá podendo utilizar porque é muito próximo aonde está o foco deles. Então a gente não tá utilizando, o capim tá perdendo, que não tá utilizando mesmo. E é um pasto, parece bom, né? E muito bom, muito bom. É um pasto que a gente utiliza direto, então a gente só tá colocando mesmo gado pequeno, porque o gado grande é só colocar e a gente perder. O gado pequeno eles não têm ainda interesse, isso, né? Não tem interesse. Então acaba sendo o dono da fazenda sem poder utilizar a fazenda. Isso, sem poder utilizar. O crime tem nome, abigeato. É o furto ou roubo de animais de produção, como bois e vacas. Uma realidade que não é apenas no interior da Bahia. Em estados como Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal, autoridades e produtores relatam ocorrências frequentes. Em algumas localidades, o crime chega a ser registrado quase diariamente, o que gera prejuízos milionários. O médio sudoeste baiano, formado por 13 municípios, não entrou na mira dos criminosos por acaso. A região concentra o 3º maior rebanho bovino da Bahia, entre os 27 territórios do estado. São cerca de 1.100.000 cabeças de gado, de acordo com a ADAB, Agência Estadual de Defesa Sanitária. Oficialmente, a Polícia Civil registrou o furto de 20 animais na região nos últimos 4 meses. Mas no campo, a realidade relatada pelos produtores é outra, porque muitos casos não são denunciados. Além da perda financeira, a sensação é de insegurança. Esse fazendeiro prefere não se identificar, com medo de retaliação. Esse pessoal sempre vem armado, né? Então, de repente, pode encontrar algum produtor, alguma pessoa que esteja passando na estrada, que antigamente eles faziam esse tipo de serviço, mas em estradas vicinais. Hoje não, está fazendo aqui nessa estrada principal. Dá para calcular o prejuízo? O meu aqui está em cima de R$20.000, mas se você colocar aqui todos os outros proprietários aqui, eu acho que passa tranquilamente aí acima de R$100.000 nos últimos 60 dias. Aqui na nossa propriedade mesmo nós perdemos 7 animais, nos vizinhos aqui, no nosso entorno aqui, em torno de 25 animais. O abate clandestino também acende um alerta para a saúde pública. A carne de origem ilegal, sem qualquer fiscalização sanitária, pode chegar ao consumidor final, colocando a população em risco.
A Polícia Militar diz que reforçou as rondas entre fazendas e estradas da região, com ações durante o dia e a noite. Os próprios produtores passaram a discutir medidas para tentar coibir os crimes. A gente está tentando viabilizar essa colocação de câmeras aqui nessas estradas, para que de repente, quando aconteça, né, um abate desse, a gente filmar pelo menos o carro, identificar a placa, que através dessa placa de repente a gente poderia chegar a esses meliantes. A safra de grãos da Bahia deve cair 4,7% em 2026, na comparação com o recorde de 2025. A principal queda é esperada na soja e no algodão, mesmo com algumas culturas devendo crescer no estado. O levantamento sistemático da produção agrícola no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indica que o terceiro prognóstico oficial aponta queda na safra de grãos do estado, puxada principalmente pela redução na produção de soja e algodão. A safra baiana de grãos deve diminuir 4,7% em relação ao recorde histórico alcançado em 2025, quando o estado produziu 12,8 milhões de toneladas. Na perspectiva, a gente olha agora para a estimativa para 2026, nesse momento, né, do processo, a indicação é de uma redução na produção na comparação com 2025. E aí a gente destaca 3 produtos que estão com indicação de grandes variações, né, entre os grãos soja e algodão. O soja com a previsão de uma redução da produção na comparação com 2025 de 5,7%, e do algodão, na comparação com o ano que acaba de ser encerrado, de uma queda de 17,5%. Segundo o IBGE, a produção será impactada pelo menor rendimento médio da soja, considerando que as áreas de cultivo da oleaginosa devem apresentar um ritmo lento de expansão em função dos preços da commodity estarem abaixo do esperado pelos produtores. Ainda segundo o IBGE, outra cultura com perda de produção é o algodão. O ajuste reflete o momento desafiador da rentabilidade da cultura devido aos atuais patamares de preço e ao custo de produção mais elevado. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, por sua vez, na quarta estimativa do ciclo 25-26, destaca o bom desempenho na produção dos grãos no mesmo período, apesar de também vislumbrar queda na produtividade. De acordo com a Conab, os elevados volumes de chuva no oeste do estado favoreceram a recuperação parcial da umidade do solo, beneficiando os plantios da região no início do ciclo. O milho tem um prognóstico otimista, já que a primeira safra deve apresentar um crescimento. O milho ele tem um comportamento diferente entre a primeira safra e a segunda safra, neste momento apontado por esses dados que o IBGE divulga. A primeira safra existe um crescimento, né, indicação de crescimento, e existe uma indicação de decrescimento na segunda safra. Mas no geral do ano, a produção de milho deve ser positiva. Apesar do recuo geral, o levantamento aponta crescimento na produção de parte das culturas investigadas na Bahia, o que ajuda a amenizar, ainda que parcialmente, o impacto da queda nas principais commodities. E por hoje nós ficamos por aqui, mas você pode rever o programa nas nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Ótimo domingo para você, uma semana produtiva. Te espero domingo que vem. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.